Então beleza, bora falar aqui rapidinho sobre essa tabela da CBF, finalmente divulgada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde que na minha avaliação o Goiás terá um início que eu gostei, tá? Eu prefiro, sendo bem sincero com vocês, independente se você vai brigar por título, por rebaixamento, eu prefiro você começar, corrigindo o meu comentário, você brigando contra o rebaixamento, é melhor você disputar partidas mais difíceis no começo. Por quê? Porque você ainda pega um time adversário mais forte, menos entrosado. E para você brigar por título, eu prefiro você enfrentar os mais fracos primeiro, porque a tendência é que você vença, mesmo sem jogar tanto assim, e deixa os adversários os mais fortes, como por exemplo os clássicos, para a reta final. Eu usei essa analogia, por exemplo, desse campeonato goiano, onde, por exemplo, se o Goiás enfrentasse o Vila agora na 10ª rodada, seria melhor do que enfrentar, por exemplo, como aconteceu na 4ª rodada. Então, se você briga contra o rebaixamento, é melhor enfrentar os mais difíceis logo de cara. Se você quer ficar mais em cima da tabela, é melhor deixar esses mais difíceis para o momento da competição que ela já está mais madura. Pelo menos essa é a minha interpretação. E o comecinho de campeonato do Goiás, ele ficou no meio termo, até mais fácil, entre aspas, do que propriamente muito difícil. Apesar que a estreia será muito dura, Goiás e Ceará, Ceará e Goiás, esse jogo lá em Fortaleza, tá? Um jogo duro. Mas depois o Goiás ele recebe a Ponte Preta, visita o Brusque, recebe o Ituano, visita o Paysandu e recebe o Botafogo de Ribeirão Preto na 6ª rodada. Dentro desses 6 primeiros jogos, eu vejo que irão ficar do meio de cima para a tabela, acho que só o Ceará e o Paysandu. A Ponte Preta vem fazendo sim um excelente campeonato paulista, mas na Série B ainda não sei, eu não consigo ainda confiar na Ponte Preta nesse aspecto de que será, por exemplo, um adversário de G4, mas vai ser um jogo duro também, dentro de casa. Depois, Brusque fora, tem suas características por lá, né? O Ituano em casa, acho que o Goiás vence sem grandes dificuldades. Paysandu fora também enjoadinho, Botafogo de Ribeirão Preto, acho que o Goiás é favorito. E aí os jogos mais, vamos colocar assim, empenados, né? O Sport em casa na 8ª rodada, o Coritiba em casa na 10ª, o Santos fora na 11ª, o Vila fora na 12ª rodada, o América em casa na 13ª. Tá? Eu coloco aí esses jogos como os mais complicados também do Goiás nesse comecinho de Série B. Achei a tabela ok para o Goiás. Nem é tão muito complicada, nem muito fácil assim, vamos colocar, né? Eu achei ela mais fácil do que muito difícil, porque você tem aí o Ceará fora. Acho que é um jogo que o Goiás não tem obrigação de vencer, mas é importante pontuar. Tem que ganhar da Ponte em casa, tem que ganhar do Brusque fora, tem que ganhar do Ituano em casa. Um empate com o Paysandu lá não tá ruim e vencer o Botafogo de Ribeirão em casa. Tá? Eu vejo mais ou menos assim. Se fosse para mim palpitar, nesse momento, o que seria o ideal para o Goiás em termos de pontuação. Série B é isso daí mesmo, tá? Não tem nenhum time extraterrestre, apesar de bons elencos, como o do Sport, como o do Ceará, como o do Santos, como do Coritiba, do Goiás, do América. Vejo que o Goiás precisa sim ainda se reforçar. Teremos surpresa, né? A gente faz esse prognóstico aqui, mas vai saber, né? Até lá, por exemplo, um jogo que pode teoricamente ser fácil, vamos colocar assim, o Goiás muito favorito, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto na 6ª rodada. Pode ser que o Goiás chegue nesse jogo no meio de tabela e o Botafogo no G4, né? Isso pode acontecer. A Série B tem essas maluquices, sempre um time que é muito cotado para subir, ele fica emperrado no meio da tabela. É uma competição enjoada, camisas pesadas também ali próximo da zona de rebaixamento e clubes que sempre são uma incógnita. Você não sabe se eles vão brigar lá em cima ou embaixo, como por exemplo o Vila Nova, o Guarani, a Ponte Preta, o Mirassol, né? O Mirassol também está com um time enjoado, o Novo Horizontino, até o Paysandu que está voltando aí para a Série B. Acho que o Paysandu vai ficar no meio de tabela, mas se pegar uma sequência boa, tem o fator casa, o fator torcida. A Série B é um campeonato muito maluco. E para o Goiás fazer uma boa competição, ele precisa contratar. Já falei em outros vídeos, acho que, a não ser que tudo dê muito certo para o Goiás, né? Os deuses do futebol aí, coloque a mão no Goiás e tudo dê certo para a Série B, eu não consigo enxergar o Goiás com esse elenco subindo para a Série A, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, apesar desse momento de empolgação, classificação na Copa Verde, vem a tabela, a gente quer ganhar de todo mundo,
eu acho que o Goiás ficaria ali no meio de tabela. Não acho que cairia, né? Acho que o Goiás não vai brigar contra rebaixamento, a não ser que tudo dê muito errado, né? O futebol tem dessa maluquice assim, mas eu não consigo enxergar o Goiás nesse momento, nem dentro do G4, muito menos dentro do Z4. Se o Goiás, que tem sim bons jogadores, já falei isso em outros vídeos, se o Goiás conseguir no mercado e trazer 4 atletas, nível Dieguinho, Sander, Ângelo Rodrigues, Ivan Torres, Tadeu, se o Goiás ir nessa linha trazer, né, mais 4 desse nível, o Goiás sobe sim para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não será uma competição fácil. Falando aqui todos os jogos, tá? E do primeiro turno, Ceará fora, Ponte Preta em casa, Brusque fora, Ituano em casa. Paysandu fora, Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Acho que o Goiás é amplo favorito nesse comecinho. Aí da oitava, da sétima até a 14ª rodada, 13ª, eu acho que vai ser difícil pro Goiás. Sétimo, Avaí fora, Sport em casa, Mirassol fora, Coritiba em casa, Santos e Vila fora e o América em casa. Essa sequência aí pro Goiás, aí eu vai o racha. E por exemplo, como o Goiás está brigando pelo acesso, pelo menos em teoria, eu prefiro ter essa sequência da 7ª à 13ª do que, por exemplo, da 1ª à 6ª rodada. Entende a minha analogia? Eu prefiro esses jogos mais difíceis no momento que a competição começa a pegar uma cara, né? Porque, por exemplo, o Goiás não vai vencer o Avaí lá jogando de qualquer jeito. O Sport em casa do mesmo jeito, tá? Então, eu acho que essa sequência veio numa hora certa. E as rodadas finais, né? Ficando aí com Chapecoense em casa, Operário e Guarani fora, CRB e Amazonas em casa e Novo Horizontino fora. Essa reta final não parece ser tão difícil para o Goiás, pegando aqui os últimos 6 jogos, né? Olhando aí o segundo turno, o Goiás fará, por exemplo, CRB e Amazonas fora e o Novo Horizontino em casa. Viagens difíceis, né? Olhando aí lá na 36ª, 7ª e 38ª rodada, mas pelo menos agora não foi uma tabela ruim não, tá? Eu gostei dessa tabela aí da Série B, pelo menos analisando rapidamente, né? Aqui com vocês, não parei aqui para olhar todos os times, apenas aquilo que a gente vem acompanhando também. Dos gols, né, os melhores momentos, tabela de classificação, alguns jogos que a gente vai assistindo e obviamente sempre olhando para o próprio umbigo, né, que é esse time do Goiás, tem peças boas, mas precisa contratar, tá bom? Então é mais ou menos essa análise que eu faço sobre o começo, essa tabela da Série B, já divulgada pela CBF. Vou tomar uma água aqui e responder também os questionamentos de vocês na live. Deixa eu achar aqui minha água. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo, 40 nesse exato momento e apenas 12 likes, então deixe seu like aí que ajuda bastante, tá? Na divulgação aqui aliás, 21 likes, ajuda bastante na divulgação. Força Jovem em Goiás, um abraço aí pra ele manda um opa aqui na nossa live, primeiro comentário de hoje. O Leandro Menezes manda um boa noite, um abraço pro Leandro. Ele fala que o Cuiabá tá vencendo por 3-0, como esse campeonato mato-grossense tá fraco. Melhor do Mato Grosso jogando uma bolinha dessa, imagina o pior de lá. O campeonato mato-grossense ele é assim, bem mais fraco do que o campeonato goiano, né? Mas eu acho que o União hoje até demonstrou um futebol aceitável, tá? Achei que teve uma postura melhor do que... Deixa eu ver, um time que foi melhor do que o União do interior aqui na Serrinha, acho que só o Anápolis jogou mais bola do que o União, tá? Então não achei o União tão fraco assim não, mas obviamente o campeonato mato-grossense é sim bem mais inferior do que o campeonato goiano. O Edmar Alves, o Zé Ricardo é muito fraco, o time não jogou nada, parece que não treina. Não, eu acho que a atuação do Goiás hoje foi um pouco pior, natural, porque tem jogadores reservas, jogadores piores, com menos entrosamento, mas pelo menos aquela ideia de um time titular o Zé Ricardo conseguiu implementar também para o time reserva de hoje, tá? Acho que é natural. Essa declínio, né? Mesmo não achando que o Goiás tem um time titular pronto. O Gustavo Filho, o Goiás jogou bem, mas não precisava me matar do coração aqueles cruzamentos do União, verdade. Paulo Baia errou 2 gols que não dá, mas deu uma assistência e fez o